Olá, queridos e queridas! E eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é o usufruto de um relacionamento íntimo. Após a ceia de comemoração, Jesus encoraja seus apóstolos com uma palestra íntima e informal. Talvez já passe da meia-noite. Assim, Jesus insta: levantai-vos, vamos embora daqui. Contudo, antes de saírem, e movido por seu amor a eles, Jesus continua a falar, apresentando-lhes uma motivadora ilustração. Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o lavrador. Começa ele. O grande lavrador, Jeová Deus, plantou essa videira simbólica ao ungir Jesus com o Espírito Santo por ocasião de seu batismo, no outono setentrional de 29 EC. Mas agora Jesus passa a mostrar que a videira simboliza mais do que apenas ele mesmo, comentando: todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Assim, como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, a menos que permaneça na videira, do mesmo modo, tampouco vós podeis, a menos que permaneceis em união comigo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Em Pentecostes, 51 dias depois, os apóstolos e outros tornam-se ramos da videira, quando se derrama Espírito Santo sobre eles. Com o tempo, 144 mil pessoas tornam-se ramos da figurativa vinha. Junto com o tronco da videira, Jesus Cristo, elas compõem a videira simbólica que produz os frutos do reino de Deus. Jesus explica o segredo para a produção de frutos. Quem permanece em união comigo e eu em união com ele, este dá muito fruto, porque separados de mim não podeis fazer nada. Porém, se alguém deixa de produzir frutos, diz Jesus, é lançado fora como ramo e seca-se. E homens ajuntam estes ramos e os jogam no fogo, e eles se queimam. Por outro lado, Jesus promete: se permanecerdes em união comigo e as minhas declarações permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e ocorrerá para vós. Adicionalmente, Jesus diz a seus apóstolos: nisto é glorificado o meu Pai, que persistais em dar muito fruto e vos mostreis meus discípulos. O fruto de Deus deseja dos ramos é que manifestem qualidades semelhantes às de Cristo, especialmente o amor. Ademais, visto que Cristo era proclamador do reino de Deus, o fruto desejado também inclui a atividade de fazer discípulos, como ele fazia. Permanecei no meu amor, insta agora Jesus. Todavia, como poderão seus apóstolos fazer isso? Se observardes os meus mandamentos, diz ele, permanecereis no meu amor. Prosseguindo, Jesus explica: este é o meu mandamento,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, que alguém que entrega a sua alma a favor de seus amigos. Dentro de poucas horas, Jesus demonstrará este transcendente amor, dando sua vida em benefício dos apóstolos e de todos os outros que exercerem fé nele. Seu exemplo deve induzir seus seguidores a ter o mesmo amor abnegado uns pelos outros. Esse amor os identificará, conforme disse Jesus antes. Por meio disso, saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Identificando seus amigos, Jesus diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Não mais vos chamo de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu amo faz. Mas eu vos chamei de amigos, porque todas as coisas que tenho ouvido do meu Pai, vos tenho deixado saber. Que precioso relacionamento serem amigos íntimos de Jesus. Mas para continuarem a usufruir deste relacionamento, seus seguidores têm de persistir em dar frutos. Se assim fizerem, diz Jesus, não importa o que pedirem ao Pai em seu nome, Ele dará. Certamente, esta é uma recompensa grandiosa, por produzirem frutos do reino. Depois de incentivar novamente os apóstolos a se amarem uns aos outros, Jesus explica que o mundo os odiará. Contudo, ele os consola: se o mundo vos odeia, sabeis que me odiou antes de odiar a vós. Em seguida, Jesus revela por que o mundo odeia seus seguidores, dizendo: porque não fazeis parte do mundo, mas eu vos escolhi do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. Explicando ainda mais o motivo do ódio do mundo, Jesus continua: farão todas estas coisas contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele, Jeová Deus, que me enviou. As obras milagrosas de Jesus, com efeito, condenam aqueles que o odeiam. Conforme ele comenta: se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, não teriam pecado. Mas agora eles têm visto e têm odiado tanto a mim como a meu Pai. Assim, conforme diz Jesus, cumpre-se as Escrituras: odiaram-me sem causa. Como fez antes, Jesus novamente os consola, prometendo enviar o ajudador, o Espírito Santo, que é a poderosa força ativa de Deus. Esse dará testemunho de mim, e vós, igualmente, haveis de dar testemunho. Então esta é a lição de hoje, né? Jesus traz aqui, né, este encorajamento, né, aos apóstolos, para que eles sejam movidos pelo verdadeiro amor, né? Porque nós, desde a infância, que, né, é na infância ali onde a gente toma as coisas, né, como uma verdade absoluta pelo aquilo que a gente viu, ouviu, né, sentiu, e muitas vezes o conceito que nos foi dado de amor é totalmente equivocado, né? Então é aquele amor condicionado a
faz o que eu quero, né? O amor, e assim, e muitas vezes o que se quer é simplesmente para atender os meus interesses pessoais. Não é algo justo per se, não é algo honesto, não é algo verdadeiro, né? Então, este faz o que eu quero, né? Em nome dos meus interesses pessoais, não é o verdadeiro amor, né? Ou o amor condicionado ao medo, né? O amor condicionado à culpa. Se você, né, culpa a pessoa, a criança, né, ali as pessoas ao redor, culpando, né, em nome de um amor, ou então batendo, violentando, né, e falando que é porque ama, né? Então, tipo assim, aí nós crescemos com um conceito totalmente equivocado de amor, né? Então, se meu pai e minha mãe me bateram falando que eles estão fazendo isso porque me amam, né? Então eu tô normalizando e crescendo com esta visão, com este padrão sobre o amor. Daí ali na frente, quando eu sou abusada fisicamente, né, e passo aí, né, muitas coisas, eu acredito que aquilo é amor e me mantenho naquele lugar, né, por não saber o que é realmente o verdadeiro amor, né, o verdadeiro amor que respeita, que cuida, né, que protege, que realmente traz o justo, traz o honesto, traz o discernimento. Então, por exemplo, proteção, não é super proteção. Se meu filho está errado, eu tenho de corrigi-lo, né? A proteção é no sentido realmente de proteger de forma justa, né? É saber que é uma criança, né, totalmente vulnerável, então eu preciso, né, acompanhá-la, eu preciso trazer o que é realmente de bom senso, né, eu preciso trazer o verdadeiro discernimento para que ela tenha realmente uma verdadeira formação de amor, né, porque o amor, ele se baseia realmente na justiça, né, no que é honesto, no que é o verdadeiro cuidado, na verdadeira proteção, né? Porque o cuidado não é você super proteger, não deixar o filho fazer nada, né? O cuidado é orientá-lo, né? É realmente acompanhar, principalmente, né, nos primeiros anos aí de vida, né? Porque até 7 anos essa criança ainda é puro inconsciente, né? Então, e não que depois já não precisa de orientação, né, de acompanhamento, mas vai criando-se cada vez mais autonomia, né? Então, isso é que traz o amor, né? Que traz um verdadeiro amor. Então, você vê que Jesus, né, apesar de toda a maldade, né, que ele passou, ele expôs a verdade, com certeza, né, porque é o que é justo, e as consequências são consequências, né? Então, tipo, por exemplo, com os nossos filhos, ao invés de eu trazer uma punição, eu trago as consequências daquele ato, né? Então, mostrar realmente que a vida é esta, né? De ação e consequência, ação e consequência, e não ação e ameaça, ação e punição, né? Então,
Quando a gente fala que tá batendo porque ama, né, você não tá trazendo uma consequência direta daquilo que ele fez de errado. Pelo contrário, tá criando-se uma referência de amor, né, que é o que? A violência. Então, né, que é o oposto de amor. Então a gente tem que ser coerente, inclusive no que a gente fala com aquilo que a gente faz, né? Porque o verdadeiro amor vem sim de cuidado, de amorosidade, mas de firmeza, de justiça, né? Então Jesus traz aqui para que eles realmente amem, né, uns aos outros como ele nos amou, ele nos ama, né? No sentido de que a gente realmente olhe, né, as nossas corrupções aqui dentro, né? A inveja, a comparação, a competição, né? A soberba, né? E que a gente olhe para isso e veja que a gente não precisa disso, né? Que a gente pode transmutar isso onde eu faço o melhor que eu posso, né? E o trabalho é em equipe, todo mundo faz o seu melhor e o trabalho é de cooperação, né? E não de um querer ser maior que o outro, até que chega no ponto que um quer prejudicar o outro para ser maior, né? E cada vez mais a coisa vai se destruindo, vai acabando, né? Então ele traz, né, para que a gente busque realmente o verdadeiro amor, né, em essência. E que também não é aquele amor romântico, né, também do faz o que eu quero. É realmente um amor justo, é realmente um amor de parceria, de verdade, de lealdade, né, de bom senso, de respeito, né, realmente de critérios baseados em respeito, né, então em verdade, né, então eu não vou enganar, né, eu não vou trair, eu não vou prejudicar, né, então a gente realmente tem que olhar para essas nossas corrupções e para os conceitos que nos foram dados de amor, para que a gente possa transformá-los na verdadeira atuação do amor, né? Tanto que no amor também, né? Tô falando até assim no amor geral, seja de amizade, seja de pai e filho, né? Mas também nos relacionamentos amorosos, né? É exatamente também isso que tem de existir, né? Porque senão ali não tem o amor, né? E o amor não é a atração física, né? O amor não é simplesmente a química, isso dura pouco, né? O amor é realmente a construção de objetivos em comum, realmente do cuidado um com o outro, da lealdade um com o outro, com a verdade, da verdade, do diálogo, né, entre o casal, do respeito. Então isso constrói-se o amor, isso constrói a admiração, isso constrói uma base sólida, né, entre o casal, né, e também a verdade, o respeito, também constrói-se uma base sólida de amizades, né, de vínculos também entre parentes, né, então entre pais e filhos, realmente nesta clareza, né, de um amor justo, verdadeiro, né, cuidador, realmente nutridor, né, ou seja, você vê, Jesus, mesmo ele expondo a maldade, né, aqui dos líderes religiosos, ele não fez isso de vingança, de nada, ele trouxe a verdade, inclusive a verdade para que eles olhassem
e realmente aplicassem as leis de Deus, né? E o que eles não fizeram, inclusive conscientemente, né? E quiseram destruir, né? Aquele que trouxe realmente as leis de Deus, né? Que trouxe realmente a verdade, né? Então vai ter também as pessoas que sabem das próprias corrupções, né? E querem se manter nela e destruir o outro, né? Que está no caminho realmente das verdadeiras e eternas leis, que são as leis, né, de Deus. Então Jesus realmente, né, diz que aqueles que se mantêm com Ele, e é desta forma que a gente se mantém com Ele, né, firme, né, nos valores, no caminho de ser o mais correto, justo, honesto possível, né, realmente vai ter, né, aí que ele fala, o que vós pedirdes, né, vai ser dado. Ou seja, porque nós estamos com Ele, Ele também estará com a gente, né? Então, a nossa mente, o nosso coração, o nosso comportamento tem de ser realmente firme, né, naquilo que Ele nos ensinou, né? Que a gente então esteja na prática disso, né, no nosso dia a dia. E realmente Ele vai estar com a gente, né? Então que a gente pode ter a confiança, né, absoluta de que Ele também estará com a gente, né? Então quando Ele fala, né, Jesus fala de fé e de confiar, não é deste lugar passivo onde a gente não fazer nada, né? Onde a gente, por exemplo, só orar. Não, é um conjunto de orar, de atitudes, né? Eu tô transformando aí os meus pecados nas virtudes necessárias. Eu tô transformando aí os conceitos, as mágoas, as culpas, os medos, os ressentimentos, as relações equivocadas do meu passado, né? Eu estou resolvendo as coisas da minha vida, porque é neste lugar em que Ele realmente vai estar com a gente, né? Quando a gente também se posiciona no caminho, né? E a gente vai fazendo passo a passo a nossa parte. Ele, né, com certeza vai retribuir, né? Ele vai realmente, né, dar a recompensa, a consequência inevitável também, né, deste caminho. Então, né, este realmente este usufruto, né, que a gente vai ter, né, se a gente realmente se manter, né, persistir em dar estes frutos que Ele nos ensinou e que todos nós temos em essência, né, que todos nós somos isso em essência: justiça, né, honestidade, a persistência, a paciência, né, a amorosidade, mas que fomos corrompidos, né, por visões equivocadas, né, por realmente mágoas, ressentimentos, né? Então quer dizer, nós estamos aqui para nos lapidar. Então a gente também, ao invés de julgar, a gente se coloca no caminho de nos transformar. E aí a pessoa, né, que vamos dizer, que está na maldade, que está, né, nas corrupções ali dela, se ela não quiser, né, a gente tem de seguir o nosso caminho e ela o dela, né, e cada um busca aí o seu caminho e as consequências dele, né? Então né, o que Jesus fala aqui é que a gente se mantenha dando frutos, né, a partir deste nosso lugar aí, realmente de essência, dos ensinamentos dele, né? Porque como todos nós fomos
através do que foi nos colocado, do que foi nos falado, né, do que a gente viu, ouviu, foi criando este véu, né, sobre a nossa essência, sobre o que a gente é realmente, imagem e semelhança, né, do Criador. A gente tem que se desfazer desses véus, né? A gente tem que se desfazer desses conceitos. A gente tem que encarar realmente a verdade, né? A realidade. E encarar a realidade de nós mesmos, que muitas vezes as camadas ali que estão sobrepondo a nossa essência são muitas, né? E que a gente tem de ir retirando elas, né? E como? Deixando de manter esses comportamentos, né? Ou deixando de manter relações que não querem, né, mudar, que não querem fazer nada, já deixaram claro em relação a isso, né? Deixando de manter né, comportamentos, relações, pensamentos, né, sentimentos que também nos minam a nossa energia, né, o nosso direcionamento, o nosso foco para onde a gente quer ir. Então, a gente tem que deixar de manter, né? Depois a gente deixa de permitir, a gente já consegue já ter um olhar um pouco mais aguçado sobre isso, né? Aí eu já não mantenho mais e agora eu não permito mais nem entrar mais na minha vida, né? Não permito mais esses pensamentos, não permito mais esses sentimentos, eu já estou realmente focada na visão que eu construí, que eu busquei, né? Eu fiz as curas ali do meu passado, as questões emocionais que ficaram presas, né? Então eu já sei que tipo de relacionamento que eu quero, de vida que eu quero construir. Então agora eu já me direciono para isso, já com o olhar bem mais aguçado, e aí eu já não permito mais. Então a primeira camada do padrão eu tiro a manutenção. Depois eu não permito mais. Depois eu já vou começar a me vincular, ou seja, atrair pessoas que estão nos mesmos objetivos e direcionamento que eu estou me colocando. Então assim a gente vai rompendo com aqueles padrões, né, realmente equivocados que temos, tanto mentais, quanto emocionais, quanto espirituais, né, que se traduzem realmente nas nossas palavras, no nosso comportamento, no nosso meio de vida, né? Então que a gente não só busque o caminho se a gente está no início, né, da jornada, se a gente está despertando para as coisas, ou que se eu já estou buscando, se eu já estou na caminhada, que eu me mantenha, né, firme. E o que dá realmente a firmeza, o fortalecimento são os valores que Jesus nos trouxe, né? É este caminho de uma liberdade mental, emocional, né? Onde eu olho realmente para o meu passado com amor, mas também com clareza e com o objetivo de sanar aquilo, né? E não de ficar nas críticas, na mágoa, no ressentimento, que é normal quando a gente está no começo do processo, né? Porque a gente vê muitas vezes o que a gente viveu e daí a gente julga, a gente critica, né? Quem nos ensinou desta forma, né? Mas a compreensão tem que ser, tem que ir sendo expandida, né? Realmente, antes não se tinha nem acesso a esse tipo de conhecimento, quanto mais um olhar para isso, né? Era realmente uma reprodução automática de padrões daquilo que se viveu, da forma que se aprendeu, né? Ia se reproduzindo de geração para geração. Então é um olhar realmente expandido, um olhar atento e amoroso, não no sentido de julgar, criticar, nem se colocar de vítima, né? Porque a vítima não faz nada, mas o olhar atento, amoroso, para que a gente não caia
nesses padrões, né, de vítima, de julgamento, de crítica, onde a gente também não vai conseguir avançar. A gente não vai conseguir, vamos se dizer essa palavra, curar, né, trazer aí realmente a clareza necessária para que a gente deixe, né, as mágoas, as culpas, os ressentimentos, né, todo o peso, né, que a gente carrega aí da forma aí pelo que a gente passou, da forma que fomos, né, educados e criados, né, e assim, né, na leveza de tudo isso que a gente decide soltar, né, decide entender, compreender e colocar o ponto final, e inclusive conseguir enxergar os aprendizados, vai fazer com que realmente a gente avance com sabedoria, né? Que a gente avance com cada vez mais um amor verdadeiro, genuíno, né? Com cada vez mais verdade, com cada vez mais clareza, com cada vez mais respeito por nós mesmos, né? E pelos outros. E que a gente aí realmente, né, através dessas transformações, né, e da nossa nova vida que a gente vai construindo a partir, né, de toda essa libertação, a gente realmente dá o testemunho, né, de tudo aí que Jesus nos trouxe para a verdadeira vida, né? Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você sabe que queiram, né, o exemplo aí de Jesus, o verdadeiro caminho aí, né, para a vida que Jesus nos trouxe. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações aí, o sininho, né, para receber mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.